Quero me apresentar. Meu nome é Raina, sou filha dessa casa há pouco mais de 13 anos. Sou esposa do Caio, mãe do João Vicente, eles estão ali atrás, porque o João Vicente gosta de conversar. E eu tenho vivido a promessa do Senhor. Nós estamos no ano das promessas, né? E a minha família é a maior promessa de Deus para a minha vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a ministrar. Já faz mais de um ano que eu não estou aqui na frente. A última vez que eu ministrei foi em outubro de 2024. Eu estava grávida ainda. E eu creio que eu estou vivendo um novo tempo, né? Primeiro eu gestei o João Vicente, depois o Senhor gestou uma mãe. E eu estou no processo de amadurecer como mãe, como filha do Senhor, como esposa, como serva. E eu quero começar orando. Quero que você abaixe a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, assim como já foi orado, assim como nós entregamos os nossos louvores, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Tudo é para Ti. Que toda glória seja voltada para Ti. Que toda expectativa seja voltada para Ti. Que o Senhor me esconda atrás do Senhor, para que o Senhor cresça, para que o Senhor seja exaltado, glorificado. E que eu não impeça o que o Senhor quer fazer essa noite. Use a minha boca, use, Senhor, as minhas palavras, mas que seja as tuas palavras direta do teu trono. Em nome de Jesus, venha com a tua presença, venha com o teu bálsamo, venha com uma palavra rema sobre nós nesse tempo. Em nome de Jesus, tudo para a tua glória. Amém e amém. O tema dessa mensagem é uma nova canção para uma nova estação. Eu recebi uma palavra profética do pastor Lucas. Quando eu estava grávida, eu passei por algumas situações e eu lembro que eu estava com muito medo, porque eu tive alguns problemas no final da gravidez e durante a gravidez. Um dia eu vou compartilhar aqui, que é um testemunho realmente de milagre do Senhor. Mas eu lembro que eu fui até o pastor Lucas e a pastora Kelly, e eles oraram com a gente. Eu estava um pouco aflita, e eu lembro que o pastor Lucas falou assim: o Senhor vai dar uma nova canção para vocês. Ele vai dar uma nova canção. E isso me marcou, porque eu nunca tinha ouvido isso. E aí passou um tempo, e o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, principalmente nesse final de ano, sobre uma nova canção. E aí no retiro de líderes agora, eu pedi uma resposta para o Senhor. Eu falei para o Senhor, Senhor, tem algumas coisas que o Senhor prometeu para mim, tem algumas coisas que eu sei que vai ainda levar um tempo, mas tem outras coisas que eu sei que são para esse tempo, e eu preciso de uma resposta. Usa alguém de alguma forma, e Deus usou o pastor Lucas. Durante a oração que ele fez, no último dia, ele falou que o Senhor estava dando uma nova canção. E eu sabia que aquilo era para mim, porque as duas palavras que eu pedi para o Senhor, eu falei duas palavras específicas para o Senhor. E ele usou as duas palavras, uma na ministração e uma na oração. E aí quando o pastor André falou comigo sobre trazer a mensagem, eu confesso que eu quase recusei. Porque é bom ficar na zona de conforto, né? É bom a gente ficar quietinho lá no nosso canto, ninguém mexe com a gente, mas o Senhor está nos chamando para fora, o Senhor está nos chamando para dar passos. E aí eu falei, tudo bem, eu vou. E aí eu conversei com o Caio, e quem me inspirou a mensagem de hoje foi ele, porque o Caio, ele tem um coração adorador, e o Senhor quer nos dar uma nova canção para essa estação. E o que é uma nova canção? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quero que vocês abram em Salmo 126. Eu vou ler na versão NVT. Se você quiser acompanhar comigo. Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria.
As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Na versão da RA diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Versículo 5: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Eu quero destrinchar um pouco esse texto, porque esse texto é um texto da minha vida. Quem já recebeu alguma oração minha, geralmente, eu sempre profetizo isso: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Porque eu recebi essa palavra do Senhor. A minha vida não foi fácil. Eu já chorei muito, mas eu creio que a estação virou. E assim como virou na minha vida, vai virar na sua vida também. Tudo aquilo que foi semeado com lágrimas na sua vida, vocês colherão com gritos de alegria. O primeiro versículo fala que o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião. E eles estavam como um sonho. Parece que não é realidade, né? A gente está voltando para casa. Mas existia uma promessa sobre eles de que eles voltariam. Só que alguns não voltaram. Alguns quiseram continuar vivendo lá na Babilônia, porque esse é um cântico de peregrinação. Existem alguns entendimentos teológicos, e um deles, que é o que eu vou seguir, que é quando o povo estava exilado na Babilônia e ele volta para casa. E teve alguns que ficaram, alguns que não quiseram pagar o preço de voltar para casa. Alguns que não quiseram voltar e não viveram a promessa. Eles não viveram essa palavra. E quantos de nós estamos tão acomodados com aquilo que a gente já vem vivendo, né? Até mesmo com as coisas ruins, porque as coisas ruins também faz a gente ficar estagnado. Muitas vezes a gente está tão acomodado com a forma como a gente vive, ou com os problemas que a gente gerencia, porque a gente já tem o domínio, já tem o controle sobre aquilo, que a gente não quer o novo de Deus. Porque o novo exige mudança, exige um passo em frente, exige sair da zona de conforto. E assim como eu estou ministrando essa palavra aqui para vocês, ou para quem vai assistir, existem algumas pessoas que talvez não queiram mudar, talvez não queiram sair da Babilônia, do exílio. Talvez não queiram abrir mão do que Deus tem pedido. Porque até mesmo sair do fundo do poço, a gente precisa levantar a mão para poder se impulsionar para cima. E está na hora da gente sair do fundo do poço, está na hora da gente caminhar em direção à promessa. Há uma promessa para nós. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Primeiro eu quero focar um pouco mais nesse texto. No versículo 2 diz: nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Até mesmo aqueles que não creem no Senhor vão reconhecer aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida nesse tempo, nessa estação. Até mesmo os que não creem vão falar: Deus tem alguma coisa com essa pessoa, tem uma aliança com ela, alguma coisa essa pessoa tem com Deus. Ela é queridinha de Deus para estar vivendo isso. Mas talvez você já esteja vivendo algumas coisas, só que você não consegue enxergar que você está vivendo algumas promessas, ou que você já viveu algumas promessas do Senhor. Porque a gente está sempre olhando para frente, o que ainda não aconteceu, o que nos falta, o que não é suficiente para nós no agora. A gente sempre quer mais de Deus. É como se a gente fosse um buraco sem fundo, né? Deus dá, e a gente está ali sempre falando: puxa, mas Deus não olha para mim. Isso é não reconhecer a bondade de Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus é bom. O caráter de Deus é bom. A gente entendendo isso, a gente começa a mudar a perspectiva sobre a nossa vida. Problema, dificuldade, todo mundo tem. Algumas pessoas realmente têm histórias muito mais difíceis do que as outras.
Alguns testemunhos são muito mais complexos. Algumas coisas que você passou, ninguém aqui talvez tenha passado, provavelmente. E eu tô para te dizer que isso também não te coloca num lugar superior às outras pessoas, porque a gente tem o hábito de, às vezes, você não sofreu como eu, então você não sabe como é que é. Você não sabe. Quem é você para falar? Quem é você? Você não sabe o que é sofrimento. Você não sabe o que é dor. Mas o Senhor quer mudar a nossa perspectiva. Ele quer fazer uma metanoia em nós. Ele quer que a nossa mentalidade saia da escravidão e venha para a filiação. Venha para sermos reis e sacerdotes aqui na terra e revelar a justiça de Deus aqui na terra. E quando as pessoas começarem a reconhecer aquilo que o Senhor tem feito ou já fez na nossa vida, quantas vezes você já ouviu: você é crente? Nossa, tem uma coisa tão diferente em você. Nossa, você tem um brilho especial. Eu já ouvi muito de pessoas que são de outras religiões, até mesmo da questão espírita, falando: nossa, tem uma luz aí, nossa, tem um negócio assim. Aí eu falo assim: é Jesus na minha vida. É o brilho do Espírito. E às vezes a gente precisa que outras pessoas reconheçam o que a gente carrega, o que Deus fez em nós, para que o terceiro ponto, a gente passe a reconhecer também. Versículo 3. Sim, é verdade. O Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Às vezes a gente só fica feliz quando outra pessoa fala pra gente: nossa, como você é abençoado, né? Verdade, né? Eu sou abençoada. Puxa vida, não tinha pensado quão abençoada eu sou por ter isso, por ser saudável, por ter uma família, por ter uma cama quentinha, por ter um emprego com o salário ali todo mês. Quantas pessoas desempregadas precisando de trabalho. A gente não é grato por aquilo que o Senhor nos deu. A gente às vezes não reconhece o que o Senhor tem nos dado. E sem reconhecer o que o Senhor nos deu, a gente não celebra. E sem a celebração, a gente não desfruta. A gente não vive a promessa. Se você quer viver a promessa do Senhor nessa estação, para de ficar olhando lá para o futuro. Olha para tudo que o Senhor fez e olha para aquilo que Ele está fazendo na sua vida agora. Existem coisas que o Senhor quer mostrar para você antes dele fazer. Porque talvez você não consiga enxergar. A sua perspectiva está tão adoecida, porque eu não tenho, porque me falta. Eu estou olhando com a perspectiva sempre do que falta e nunca do que eu tenho. Nós precisamos ser gratos ao Senhor daquilo que Ele fez. No versículo de 1 a 3, fala sobre a gratidão do povo. Ele reconhece: puxa, grandes coisas o Senhor fez por nós. Ele nos libertou. Se você está aqui hoje, você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje você já tem a salvação, você já foi liberto dos pecados, há uma nova história sobre você, eu quero dizer para você, você tem motivo para ser grato, porque você já não está mais na condenação do inferno, e nós não merecemos nada de bom aqui na terra, mas nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é bom, e além dele nos dar a vida eterna, além deles nos proporcionar uma vida abundante aqui na terra, Ele ainda nos dá mimos aqui. Nos dá mimos. Nos dá deleites. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deleita-se no Senhor. Deleita-se naquilo que Ele já fez na sua vida. Se você tem a salvação, você tem motivo para se alegrar. O próximo ponto: restaura, Senhor, a nossa sorte, a nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Na versão ARA, como as torrentes no Negueb. As torrentes no Negueb eram enchentes que aconteciam de repente no deserto. Então vinha do nada, o deserto estava sequidão, terra seca, não tinha nada, não tinha uma folhinha verde. Vinha as torrentes do Negueb. E aí inundava o lugar. No dia seguinte, começava a ter flores, começava a ter folhas. Porque era tanta água que começava a ter um manancial de vida. São os milagres do Senhor.
Quantos milagres a gente vivencia diariamente, todos os dias. E a gente muitas vezes não percebe. Quantos livramentos você teve hoje e você não percebeu? Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida até hoje? Os milagres, eles podem acontecer de duas formas. O de repente, você ser curado de uma enfermidade, você ter uma questão próspera financeira, uma promessa acontecer, às vezes uma gravidez que você esperava há muito tempo. Eu não sei, você sabe. Você sabe o que você tem esperado de milagre. A conversão de alguém da sua família. De repente, o de repente de Deus acontece, como as torrentes no Negueb. Eu declaro o de repente de Deus sobre nós. Eu declaro os milagres sobre nós. Mas primeiro a gente precisa ter uma perspectiva de esperança, de gratidão, para que a gente possa desfrutar de milagres nessa estação. O próximo ponto é: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Há uma nova canção. Os processos são dolorosos, sim, porque a outra forma de Deus tratar a gente, nos proporcionar mimos, milagres, ou a nossa sorte, nos dar sorte, né? Porque essa sorte aqui não é uma sorte como a gente conhece no mundo, mas é uma mudança de destino, uma virada de chave, uma porta que o Senhor abre no momento oportuno, o tempo certo, debaixo do propósito do Senhor. É o tempo perfeito. É o Cronos e o Kairos se encaixando. Quando isso acontece, é quando também tem a questão dos processos. Muitas vezes a gente tem que esperar, e a espera dói. Faz quanto tempo que você tem esperado alguma coisa que Deus prometeu para você e ainda não aconteceu, e talvez já passou anos e anos e anos, e nada muda, a cura não vem, a transformação não vem, a libertação não vem, a salvação não vem, o emprego não vem, nada vem. E você está assim: Senhor, estou cansada de esperar. Mas persevere, meu irmão e minha irmã, porque assim como o Senhor fez de repente, Ele também age em processos, e há também colheita nesse processo. O que foi semeado com lágrimas, você colherá com gritos de alegria. Imagina: Senhor, eu sou grata pela tua bondade, porque o Senhor fez na minha vida, o Senhor tem feito na minha família, o Senhor tem prosperado a minha casa, o Senhor tem trazido salvação, o Senhor tem trazido alegria. Faz quanto tempo que você não se sente alegre? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Muitas vezes a gente procura felicidade, né? Mas a alegria é um estado de espírito. Eu decido me alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu reconheço que a minha alegria está nele, não está nas circunstâncias. O que faz um barco afundar não é as águas ao redor dele, é as águas que ele permite que entre dentro dele. Você tem deixado a água entrar? Porque aqui eu não estou falando da água do Espírito, mas as águas turbulentas das circunstâncias, o cansaço da espera. Deus, Ele quer que você tenha expectativa para o que Ele vai fazer na sua vida, nessa nova estação. Ele quer que você creia que há um favor de Deus para essa nova estação. Mas será que você está pronto para a colheita? Porque muitas vezes a gente pede coisas para o Senhor, mas a gente não está pronto para receber. E Deus, Ele não se atrasa na promessa. Ele cuida do nosso caráter, porque tem coisas que se Ele der para nós no tempo errado, nos mata. Quantas pessoas já receberam bênçãos, oraram, buscaram e receberam bênçãos, e assim que recebeu a bênção, se afastou do Senhor, se perdeu no processo. Às vezes Deus tem coisas grandiosas para fazer, insondáveis, mais do que você sonhou e imaginou. Só que se Ele der para você hoje, isso vai virar uma idolatria no seu coração. Vai roubar você dele.
E a gente se permite muitas vezes idolatrar aquilo. Eu sempre sonhei em ter uma família. Sempre sonhei em ser mãe e ter um marido. Só que eu achava que isso não ia acontecer na minha vida. Eu tinha algumas questões. Eu contei um pouco do meu testemunho no Renovo de Mulheres, 2024, eu acho. E eu lembro que eu sonhava, desde novinha, desde menininha. Qual que é o seu maior sonho? Não era sucesso, não era profissional, não era nada disso, não era nem ter dinheiro. Era ter a minha família. E eu achava que eu não ia viver isso. E aí, eu me casei, encontrei um homem lindo, um homem segundo o coração de Deus, um homem temente ao Senhor, um sacerdote na minha casa, protetor, provedor, que me dá destino, que me impulsiona. E eu falei, nossa, glória a Deus, o solitário passou a habitar em família. E aí eu falei, Senhor, eu sempre quis ter um filho, sempre quis ser mãe, mas eu estou disposta a adotar. Se o Senhor não me permitir ter um filho gestando, eu quero adotar. Isso sempre teve no meu coração, porque eu não sei porque eu sentia que eu não podia ter filhos. E eu acredito que um dia eu vou contar o testemunho do João ali, que Deus fez uns milagres ali no meio da minha gestação. E eu sentia isso, mas eu sabia que eu iria viver isso de alguma forma, seja via natural ou adotiva, mas eu sabia. Mas Deus faz além do que a gente sonha, né? E Deus me deu o João Vicente, o meu primogênito, porque eu pretendo ter mais, gente. Seja por via de adoção ou seja por via natural. O jeito que o Senhor mandar, mas eu vou ter mais filhos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Senhor realizou essa promessa na minha vida. Mas eu queria viver algumas coisas antes do tempo. E o Senhor falou para mim assim, Raina, primeiro tenha seu caráter transformado. Depois eu te dou um marido. Raina, primeiro seja mansa. Depois eu te dou um filho. Porque se tem uma coisa que mata a gente, mata o nosso orgulho, o nosso ego, é o casamento e a maternidade. Você não olha mais para você. Algumas coisas já não são mais prioridades. Você precisa se cuidar. Eu não estou dizendo para você que você tem que ficar desleixado. É importante. Mas isso já não é mais uma prioridade. Antes eu achava que eu não tinha tempo. Aquele sempre me ensinou, falou, Raina, você vai ser mãe. E eu lembro que eu falava assim, Kelly, você não sabe como que é a minha rotina. Ela olhava para mim e dava risada. Ela pensava, coitadinha, sabe de nada, inocente. Ela teve bastante paciência comigo, né? E o Senhor começou a ministrar comigo durante a maternidade ali, cada renúncia que eu tinha que fazer, cada abertura de mão de coisas que eu achava que para mim eram principais, e o Senhor foi mostrando para mim que principal é adorar Ele, na louça lavada, na fralda trocada, no dia a dia. E Ele vê essas coisas, Deus nos vê. Às vezes a gente acha que estar aqui na frente é o ápice da vida com Deus, e vida com Deus é fazer com excelência aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Vida com Deus é honrar o Senhor nas pequenas coisas do dia a dia, é na comida que você deixa quentinha pronta, na louça que você lava, no chão que você varre, no bolo. Fiz poucos bolos na minha vida, não sou muito boa, gente. Sou boa a fazer comida salgada, mas doce, tô melhorando, tô aprendendo. Eu fiz até esses dias atrás um doce pro Caio, ele gostou. Mas não é meu talento natural. Esse cântico de peregrinação, ele traz uma mudança de destino para o povo de Deus. Será que você está pronto para viver uma mudança de destino hoje? Será que você está pronto para transicionar entre o plantio e a colheita? É tempo da gente receber o favor de Deus. Sair do deserto, onde a terra estava seca, para viver o manancial do Senhor. E muitas das vezes que o Senhor interviu na história do povo de Deus,
Ele deu uma nova canção para o povo. Ele chama o povo para adoração. Você tem adorado o Senhor na sua casa? Você tem colocado um louvor e falado: Senhor, eu creio na bondade do Senhor. Grande é o Senhor, digno de exaltação. Você tem adorado o Senhor na sua casa? Não aqui. Aqui é legal. Em comunidade é extremamente importante a adoração. Você vê, cria uma atmosfera poderosa. O louvor estava, meu Deus, sentindo a presença de Deus. Você tem vivido isso lá na sua casa? Eu sempre fui o tipo de pessoa que eu parava tudo para adorar o Senhor. Ficava lá horas e horas. A maternidade tirou um pouquinho isso de mim. Porque hoje eu tenho que fazer as coisas com meu filho. E eu fui aprendendo como adorar o Senhor na rotina que eu tenho agora. O João tá chorando ali, coloca uma música, ele adora a música, ele adora louvor, gente. Já fica mais calmo. Bom, já descobri a estratégia, então é louvor o dia inteiro. Alexa... Esses dias a Alexa até surtou, porque fico pedindo louvor o dia inteiro. Mas, como você tem adorado ao Senhor na sua vida? Não só nos seus lábios. Porque a canção é uma vivência. A sua vida tem glorificado o nome do Senhor? Você tem vivido de forma íntegra? Salmos 98:1 diz: Cante ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo conquistaram a vitória. É tempo da gente alcançar essa vitória. Mas será que a gente está pronto? Para a gente alcançar essa vitória, porque Deus quer nos dar um novo cântico, a gente precisa conhecer quem é o nosso Deus. A gente precisa entender a nossa estação como indivíduo, entender a nossa estação como igreja. Porque aí vai um outro ponto. As promessas, elas vêm primeiro de forma coletiva, antes de vir de forma individual. Você pode estar até orando pelos seus problemas e pensando: puxa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor podia mudar isso, podia ser hoje. É hoje é nesse culto que vai acontecer o meu milagre. Mas você tem orado pelas promessas que Deus fez para a nossa igreja? Você conhece as promessas que Deus fez para a nossa igreja? Por que eu estou falando da nossa igreja? Porque é aqui que você congrega. Aqui é sua comunidade de fé. Então, você também faz parte das promessas que foram profetizadas para essa igreja. Então, elas também são suas. Muitas vezes a gente pensa que a promessa é para o nosso pastor, para o nosso líder, é para quem está na liderança. E não. As promessas são para todos nós. Porque quando a igreja em comunidade prospera, todo o povo prospera. Quando a igreja e comunidade vive um avivamento, todo o povo vive um avivamento individual também. Isso não fica só aqui. Isso é como um rio. Isso vai abundando na sua casa, na sua família, aqueles que não conhecem o Senhor, no seu trabalho, na sua faculdade. Aonde você está, parece que domina o lugar, invade o ambiente. Quero falar algo profético que o Senhor ministrou comigo. E eu quero falar isso com muito temor. Quero adiantar. Isso não é numerologia ou algo misticismo pagão. O que eu vou falar aqui para vocês é um alinhamento de ciclos que o Senhor me fez perceber que, coincidentemente no reino, está alinhado entre algumas coisas e o tempo da nossa igreja. Então, interpretem dessa forma, como algo profético e não como algo místico, tá? É uma interpretação dos tempos. Em Êxodo 3, de 13 a 14, o Senhor diz para Moisés na sarça ardente o seu nome. E o nome de Deus ele é impronunciável. São 4 consoantes. YHWH. E essas consoantes, elas são somadas no hebraico. E o número dessas consoantes somadas é 26. Guardem isso. No nosso DNA, nós temos 4 compostos que unidos
eles formam uma ponte sulfúrica. E essa ponte aparece no padrão 10, 5, 6, 5, que é exatamente o padrão do nome de Deus, que também forma o número 26. Nós carregamos o nome de Deus no nosso DNA. Guarda isso também. O Ano Novo Judaico, o Rosh Hashanah, ele começou dia 22 de setembro de 2025. E eles estão, como eles não seguem o nosso calendário, eles estão no ano 5.786, que o somatório desses números é 26. Nós estamos no ano 2026. E o número 26, no hebraico, representa o governo de Deus. O povo hebreu, os judeus, eles acreditam muito nessa questão dos números bíblicos, porque o Senhor utilizou esses números nos acontecimentos do povo dele. A nossa igreja completou, em agosto do ano passado, 98 anos. São 14 ciclos de 7. Durante toda a Bíblia, você vai ver que o Senhor utilizou o número 7, seja porque foram 7 dias para a criação do mundo, Jericó, as 7 voltas, entre outras coisas. José, os 7 anos de fartura, os 7 anos de escassez, enfim. O 7 significa um ciclo completo. E a cada 7 anos há o jubileu, que é o tempo de descanso e de confiança na provisão do Senhor. Vocês estão me entendendo até aqui? O que isso está querendo alinhar? São 6 anos de trabalho e 1 ano de descanso. E toda a colheita é providenciada por Deus. Coincidentemente, o nosso pastor Marinho também completou em novembro do ano passado 7 anos de ministério na nossa igreja. Há um alinhamento de tempos. Nós estamos no fim de um ciclo, nós estamos no jubileu do Senhor para a nossa igreja, e nós estamos no ano do governo do Senhor, tanto para nós, gentios, quanto para o povo judeu. Só que, assim como tem o governo do Senhor, onde a justiça do Senhor é revelada, existe o governo do homem. Quem vai governar a sua vida em 2026? O Senhor ou você? Isso é uma escolha extremamente importante para determinar se você vai viver as promessas do Senhor ou não. Se nós vamos viver as promessas do Senhor como igreja, como comunidade da fé, ou não. Em 2020, a nossa igreja teve o ano do romper. Foi no início da pandemia. Nós rompemos com as estruturas. Nós rompemos com aquilo que a gente acreditava que só funcionava desse jeito e passamos a entrar na era virtual. Começamos a ter mais gravações dos vídeos, as pessoas acompanharem de casa, ter avivamento nas suas casas. As pessoas foram para as casas, fortaleceram suas famílias, para então depois voltarem para a igreja. 2021, ainda no período da pandemia, foi o ano da aliança. A gente firmou os nossos fundamentos, a nossa identidade como igreja. Foi um tempo difícil, um tempo que muitas pessoas abandonaram a fé. Muitas pessoas se cansaram desse novo modo de ficar em casa, de não estar mais junto em comunidade, porque o corpo junto esquenta. E a gente, sozinho em casa, alguns talvez não tiveram forças para permanecer e continuar. Mas foi um ano em que a gente se aliançou com o Senhor. 2022 foi o ano da reação. Houve um posicionamento da igreja. Nós saímos da passividade e terminou a pandemia. A gente abandonou um ciclo, retornou ao novo normal,
mas todos estavam com medo ainda. Meu Deus, o que foi esses 2 anos? Como que a gente passou por isso? Como que vai ser agora? Será que a gente estava pronto para viver as promessas do Senhor naquele ano? Acho que ainda não, né? Deus sabe o que faz. 2023 foi o ano do alinhamento, um ajuste da nossa visão. Houve uma organização. Deus, ele não vai dar crescimento se a gente não tiver alinhado à vontade dele. Se a gente não tiver alinhado como igreja, como comunidade da fé. A gente precisa estar alinhado com a mesma perspectiva, com a mesma visão, para que a gente possa crescer. 2024, ano da frutificação. Foi quando os resultados começaram a ser visíveis. A gente teve um grande amadurecimento como igreja, como comunidade da fé. E muitas pessoas colheram frutos de permanência e perseverança. Quanta grávida teve nessa igreja, né? Meu Deus. 2025, o ano da expansão, onde houve o crescimento, não só como igreja, mas de influência e território. Nós começamos a acessar outros lugares, outros territórios. Houve uma multiplicação de dons, mas também de acessos. E também, quantos bebês nasceram em 2025, né? 2026, o ano das promessas. Nós vamos atravessar o Jordão e acessar a terra prometida em unidade. Nós vamos ter um avivamento coletivo. Nós vamos deixar de ser egoísta e pensar, puxa, eu quero viver sozinho. Isso é só para mim. Não. É nosso sonho. Nós somos como quem sonha. Nós sonhamos com o avivamento. Nós sonhamos com as promessas de Deus para a nossa igreja. E Deus é um Deus bom. Ele vai nos dar os nossos sonhos individuais também. Não só coletivos. Ele vai nos dar a nossa canção. Porque existe uma canção que nós cantaremos em unidade. Uma canção de adoração ao Senhor que vai trazer o céu na terra aqui nesse lugar. Mas também existe uma canção que você vai cantar a bondade de Deus na sua casa e vai se alegrar por tudo que Ele fez, está fazendo, irá fazer, porque Ele é um Deus bom. Nós viveremos as promessas do Senhor se nós crermos, mas se nós desejarmos e ansiarmos pelo Senhor e por aquilo que Ele pode fazer. Algumas promessas que a PIB recebeu é que nós teríamos peixes dourados que nadam contra a correnteza. Não é fácil nadar contra a correnteza. Eu não sei nadar, gente. Não sei, precisa aprender. Tenho 33 anos e não sei nadar, gente. Olha que vergonha. Tenho medo de colocar até a cabeça debaixo d'água. Mas eu vou aprender. Até morrer, eu pretendo aprender. Vai demorar um pouquinho. Mas nós viveremos isso, nós nadaremos contra a correnteza, nós não seremos como o mundo, nós não viveremos o padrão do mundo, nós não nos conformaremos com o mundo, nós transformaremos o mundo. Nós iremos influenciar cada esfera da sociedade. As 7 esferas da sociedade terá uma pessoa, um de nós, para tocar, transformar, libertar, curar e trazer o reino de Deus, a justiça de Deus. Nós compartilharemos a justiça de Deus com aquilo que a gente carrega, aquilo que a gente recebeu do Senhor, do Espírito do Senhor sobre nós. Porque o Espírito do soberano Senhor está sobre nós, Ele ungiu a gente, para que a gente possa dar continuidade ao legado de Jesus aqui na terra. Nós somos uma plataforma de envio, como um aeroporto. Nós recebemos essa palavra. Muitos serão enviados para as nações. Não é sobre título, gente. Muitas vezes quando a gente ouve nações, a gente pensa, pô, vou ser viajado. Vou conhecer um monte de lugar legal. Será que você gostaria de ir para um país que pode te matar? Porque tem milhares de servos do Senhor sendo mortos pelo Evangelho, por pregar o Evangelho em países perseguidos. Tem pessoas sendo assassinadas em países perseguidos. As nações, existe um preço a se pagar. Ficar longe da família, longe de casa.
Viver como um peregrino. Cada hora, às vezes, você está num lugar. Às vezes, aquela casa, você não vai comprar aquela casa muitas vezes. Você vai estar ali porque você não sabe se você vai ter que mudar. Existem vários testemunhos de pessoas de missionários que moravam nesses lugares. Ou até pastores. Botaram fogo na casa. Saíram, só ficaram com a roupa do corpo. Não é fácil estar fora de casa. Não é fácil. Mas será que a gente tem orado por essas pessoas? Se a gente não consegue orar por essas pessoas, como que a gente vai enviar pessoas daqui? Você teria coragem de ir com a convicção de que as pessoas daqui orariam por você? Porque você tem orado por essas pessoas? Fica a reflexão. Se você não tem, e você tem um chamado para ir, Deus não vai te levar. Ainda não. Nós temos uma promessa de 2.500 membros. Ah, Raína, é um monte de gente na igreja. Para quê? Para que encher cadeira? Isso não quer dizer nada. Você não gostaria de ver 10% da cidade salvo? Eu gostaria. Muda a perspectiva. Para de se preocupar de tipo assim, olha, vai ser cadeira, um monte de gente. Não. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Não é sobre quantidade, é sobre vidas sendo salvas, transformadas, curadas, libertas, que vai ser um agente do Senhor aonde elas forem levantadas. Talvez o seu amigo, que você não gosta dele, é uma pessoa que vai ser enviada lá para a Índia e vai transformar aquele lugar, vai trazer um avivamento para aquele lugar. E você está aí, mas não merece. Chato. Nossa justiça própria grita por dentro. Antes de Deus nos entregar as promessas de forma individual, a gente precisa sonhar as promessas em comunidade. Deus está derramando um avivamento coletivo sobre nós. Experiências de avivamento individual no quarto secreto são extremamente importantes para que a gente viva o avivamento de forma coletiva. Eu não estou falando para você deixar de buscar o Senhor no secreto. Estou dizendo para você que talvez, antes dele derramar o Espírito na sua casa, que você vai estar lá, todo cheio, talvez ele vai derramar aqui. E aí depois você vai desfrutar lá. Toda promessa tem um preço. Você está disposto a pagar? Para você poder viver? Arrependimento, renúncia, testemunho de retidão, dizer não para coisas lícitas, dizer não para coisas boas, dizer não para coisas que são excelentes e parece a porta perfeita para você, mas não é sua. Você está pronto para dizer não para coisas que não são ruins, que são boas? Você tem vida com Deus? Intimidade com o Senhor? Você conhece o Deus que você serve? Ou você só serve um Deus que você não conhece? Às vezes a gente está no ativismo e a gente esquece quem é o nosso Senhor e nosso melhor amigo. Porque Ele não quer ser só nosso Senhor. Ele quer ser nosso melhor amigo. Ele quer que a nossa voz entoe um cântico de adoração a Ele no quarto secreto, no dia a dia. Ele quer que a nossa voz grite: ah, que saudade da Tua presença. Ah, Jesus, vem. Não importa pregar, não importa falar se o Senhor não vier. Não importa nada disso, se o Senhor não estiver aqui. Em Joel 2, de 18 a 29, eu não vou ler porque ele é muito grande. Primeira parte, no começo do capítulo, fala que Deus manda os gafanhotos destruidores como um exército ordenado. São as batalhas que a gente enfrenta, que Deus permite para tratar o nosso caráter, para nos levar ao segundo ponto, o arrependimento. No segundo ponto ele fala: não rasguem as suas vestes, rasguem o seu coração. Faz quanto tempo que você não rasga o coração diante de Deus? E a terceira parte, existe uma promessa de restauração, uma intervenção divina, onde Ele traz prosperidade, Ele traz vinho novo,
Ele traz chuva de primavera, chuva de outono, onde a nossa colheita, os nossos frutos crescem, onde a gente vai poder colher em abundância, viver a vida em abundância que o Senhor nos prometeu. E no versículo 25 ele diz: eu lhes devolverei o que perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviarei esse grande exército devastador contra vocês. O Senhor vai restituir o que foi perdido. Porque, eu até anotei aqui, existe um tempo de trabalho, existe um tempo de descanso, que é o tempo que a gente está do favor do Senhor. E nesse descanso não é um descanso passivo, é um descanso ativo, onde a gente se deleita na presença, recebe a restituição do Senhor, o renovo do Senhor, para que a gente esteja com a nossa espada aqui, para a batalha. A promessa de Deus, ela se conquista. Josué e o povo de ela é feita através da colheita. No deserto que a gente estava, vem o maná. Os mimos do Senhor, né? Os pequenos milagres diários. Mas agora, a gente vai precisar colher. A gente vai precisar ficar no sol quente e lá, colher. Pegar o balde, as vasilhas e deixar o Senhor encher. Mas a gente vai ter que ir lá. A gente não vai poder ficar parado. Os campos estão brancos. Cadê os ceifadores? Será que nós somos os ceifadores? Será que você é o ceifador? Esses 2.500 membros não são só números, são pessoas aguardando você se posicionar e trazer elas para um lugar de salvação. O Senhor quer trazer um avivamento para a nossa igreja. O Senhor quer trazer um avivamento pessoal. O Senhor quer derramar do Espírito dele sobre todo tipo de pessoa. Sobre seus filhos, sobre as suas filhas. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Em Malaquias 4, 5 a 6 fala que o coração dos pais se voltarão para os filhos. A canção do avivamento é uma canção de paternidade, de filiação, de manifestação dos filhos de Deus sobre a terra. Reconheça quem é o seu Deus, quem é o seu Pai. Assuma a sua filiação. Viva essa paternidade. Mas não seja filho para sempre. Se torne um pai. Se torne uma mãe de muitos. Se posicione para que você não fique mais recebendo o leitinho dos seus pais espirituais, mas para que você se torne um pai de outras pessoas. O avivamento vai vir quando você se posicionar. A nova canção da PIB é uma canção de esperança, de confiança, que nós temos um Deus que cumpre as suas promessas no tempo certo. Porque Ele não se atrasa, Ele não demora, Ele é paciente. Nós devemos nos preparar para receber o que Deus prometeu. E no processo de preparação, usar os nossos lábios para entoar um cântico de gratidão à bondade do nosso Pai. A adoração, o cântico novo para uma nova estação, vai acelerar a promessa de se cumprir. Mas se você continuar como alguns exilados na Babilônia, só murmurando, porque está demorando, só reclamando, talvez você vai morrer no deserto e nunca vai viver a promessa de Deus para a sua vida. Está chegando na hora da gente adorar o Senhor e entoar um cântico de alegria, um cântico de adoração.
e acessar essa nova estação, acessar esse novo tempo, atravessar o Jordão e viver a promessa do Senhor. O louvor pode subir. Eu quero declarar sobre cada um de vocês aqui. Eu não sei como está seu coração hoje, o que você tinha de expectativa sobre quem iria pregar ou a palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não se esqueceu de cada promessa que Ele fez para você. Se ainda não aconteceu, Ele está te preparando para viver. Mas antes de pensar em si mesmo ou nas suas promessas individuais, deseje profundamente viver as promessas de forma coletiva na sua comunidade local. E quando você parar de pensar em si mesmo, o Senhor vai fazer em você, no seu irmão, na sua comunidade de fé, porque Ele vai derramar do Espírito dEle. Ele vai trazer poder de Deus para manifestar a justiça dos filhos dele sobre a terra. Onde a gente estiver, haverá cura, haverá salvação, haverá libertação, haverá transformação. Pessoas serão renovadas. Ele renova o cansado, Ele faz novas todas as coisas. Ele transforma casamentos, Ele transforma famílias, Ele cura os enfermos, Ele liberta os cativos, Ele tira você do jugo de escravidão e te dá uma paternidade, uma filiação. Ele tira a culpa, Ele tira a vergonha, Ele tira o medo, Ele tira a justiça, Ele tira o cansaço da espera, Ele dá perseverança. Persevere até o fim e você receberá a coroa de justiça. Persevere até o fim e você reinará com Ele na eternidade. Algumas promessas se cumprirão na eternidade, algumas promessas serão galardões nos céus. Se você receber tudo que o Senhor tem para você aqui na terra, o que vai sobrar para você viver no céu, o que vai sobrar de galardão para você no céu. Anseie pela eternidade, anseie por viver mais do Senhor. Saia do raso, deixa a Babilônia, saia do exílio, saia do deserto. Hoje é um chamado para atravessar o Jordão, um novo cântico para uma nova estação. Quem aqui deseja viver uma nova estação e entoar um novo cântico para o Senhor como um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade? Coloque-se de pé.